O nosso primeiro convidado é um estilista nacional e internacionalmente conhecido. E eu, de vez em quando, vou vestindo umas peças deste nosso convidado. É verdade que sim, em galas e tal. Portanto, para mim ainda é maior o privilégio de recebê-lo nesta sala. Apresentou recentemente a coleção Inverno 2013. Minhas senhoras e meus senhores, Miguel Vieira. Miguel, obrigado por vir. Força. Sempre à vontade. Vamos descansar um bocadinho e conversar, aproveitar para conversar um bocadinho, colocar a conversa em dia, até porque tenho algumas curiosidades no que diz respeito a estas matérias. E tenho curiosidade em perceber, por exemplo, como é que se processa todo o trabalho de apresentação de uma nova coleção. Apresentaste a coleção para o inverno do próximo ano. Não é? Vocês pensam, portanto, já no próximo ano. Como é que os estilistas percebem as tendências com mais de um ano de antecedência? É um processo um bocadinho complicado, mas é um processo que, entanto, faz parte da minha atividade e, como tal, com o hábito vai-se desenrolando. Com informação privilegiada, com uma visão vossa, com um feeling? Não, com uma visão, obviamente. Um criador de moda é uma pessoa que cria moda e que dita a própria moda. Daí que... E sobretudo porque apresentamos, e no meu caso específico, eu apresento as minhas coleções nos timings normais de qualquer criador internacional, qualquer grande grupo internacional. A coleção realmente foi apresentada no Portugal Fashion, primeiro na Moda Lisboa, depois no Portugal Fashion. Estamos a falar do mês de março, no entanto a coleção foi apresentada em termos internacionais no dia 15 de janeiro. E nesta altura, tanto da Moda Lisboa como Portugal Fashion, apesar de estarmos a apresentar a coleção de inverno, 2012-2013, toda a parte de amostras de tecidos para primavera-verão 2013, já estão todas compradas. Portanto, o processo é um processo que andamos com um avanço um bocadinho bastante dilatado. Tem que ser pessoas de facto com um feeling diferente, com uma visão lá para a frente. E demoras depois quanto tempo a preparar a coleção? À volta de 6 meses? A coleção basicamente são uma média mais ou menos de 6 meses. Ou seja, termina uma época, estás a preparar outra? É uma vantagem, desvantagem, mas é uma desvantagem que acontece na nossa área, que realmente não há muito tempo para lazer, não há muito tempo realmente para poder descansar, porque termina-se uma e começa logo outra no dia seguinte, mesmo. Portanto, apresentaste a coleção de inverno, estás já a preparar a coleção primavera-verão. Exatamente. De 2013. Ou seja, neste momento foi terminada a coleção de inverno, 2012-2013, preparar a coleção primavera-verão 2013, mas nas lojas está a coleção de primavera-verão 2012. Exatamente. Portanto, na nossa cabeça estão sempre 3 coleções simultaneamente, o que é assim, algo um bocadinho complicado. Está nas lojas, a que vai apresentar para o inverno, aliás, já está apresentada, e depois a que está a ser preparada para o ano seguinte. Olha, como é que são escolhidos os modelos que desfilam e que, no fundo, dão vida à tua coleção? Tens modelos manequins, pessoas. Não, isso já faz parte de um casting, cá em Portugal faz parte de um casting, tanto da Moda Lisboa como do Portugal Fashion. A Moda Lisboa contrata X manequins, Portugal Fashion também é a mesma coisa, e depois atribui a cada um dos criadores X manequins que fazem parte do casting geral. Mas não tens nenhuma escolha, não há características... Não, em termos internacionais é essa a possibilidade. Cá em Portugal ficamos sujeitos, no fundo, aos manequins que nos são atribuídos. No entanto, obviamente, tanto uma organização como a outra sabe geralmente o tipo de homem, o tipo de estereotipo de homem do Miguel Vieira e de mulher, e daí que nos atribuem esse tipo de homens e de mulheres. E tens ficado satisfeito, bem servidinho, sim, portanto. muito bem servido. Muito bem servido. Temos ótimos manequins portugueses. Ficas ansioso antes da apresentação, nervoso e aliviado no final? Fico muito ansioso, muito nervoso, apesar de estar neste meio há 23 anos, e 23 anos multiplicar por 2 estações dá 46, não é? E multiplicar por não sei quantos desfiles dá 80, 22 por 2 dá 44, quantos, mas enfim, mas de facto você não há frente. No entanto, fico muito nervoso, fico muito ansioso, obviamente um bocadinho mais maduro do que inicialmente, mas de qualquer maneira é sempre uma ansiedade muito grande e pretendo continuar com essa ansiedade. É bom sinal. É bom sinal, é sinal de que realmente faço aquilo que gosto, orgulho-me do que gosto e que esse frenesim também é importante para a minha adrenalina do meu dia-a-dia. É bom sentir. Olha, então, vamos, se não se importam, ver só o finalzinho da apresentação da coleção, então, Inverno 2012-2013, apresentada no Portugal Fashion. Ora, vamos a isto.
Ora, cá está o final do desfile com o nome Vestir o Fado. Sim. Porquê? Isto era um tema que eu já queria fazer há bastante tempo. É um tema que é bastante perigoso. É um tema que primeiro, tem muita responsabilidade. Mas, sobretudo, o que eu quis fazer foi uma nova roupagem de fado. Ou seja, nós temos fadistas muito importantes na nossa história, nomeadamente Carlos do Carmo, Amália Rodrigues, Carlos Paredes, sei lá, uma panóplia enorme De de uma geração. E temos atualmente uma nova geração, a que eu chamo essa nova roupagem de fado, que é uma nova geração que nós temos que ter muito orgulho nela e que tem levado o nome de Portugal em fronteiras e que tem levado, sobretudo, a música além fronteiras e tem colocado umas bandeirinhas do fado nas quatro partes do mundo. E daí que eu quis fazer uma homenagem nesse sentido. E eu quis pegar em coisas muito tipicamente do fado, do antigo fado, nomeadamente dos brincos com filigrama, das rendas, dos chailes, das capas, das franjas, sei lá, mil e uma coisa, incluindo a própria música, mas dar uma nova roupagem a essa nova geração e homenagear o fado. E há uma nova geração muito curiosa. Na semana passada recebemos aqui Cuca Roseta. Cuca Roseta, que a vestir não tem de facto a ver com esses tradicionalismos do fado. Ouves fado ou não? Ouço, agora ultimamente ando... Foi para inspirar, não, foi para inspirar. Fiquei completamente rendido a esta nova geração de fadistas e agora atualmente é a música que me tem acompanhado no carro. Tens os CDzinhos do carro de fado. Neste momento é esta nova roupagem de fado que me acompanha. É essa que te acompanha. Olha, em miúdo, não sei se ligavas muito à música, mas curiosamente li que não ligavas muito à moda. Desenhavas mais árvores e prédios. Sim. Eu acho que geralmente existe sempre também um estereotipo de que hoje a maior parte dos criadores todos gostavam muito de roupas e gostavam muito de bonecas e bonecos, etc, etc. Não, realmente eu nunca fui muito de gostar de bonecas nem bonecos, foi sempre um bocadinho traquino e rebelde. Aliás, tu brincavas mais aos índios sim, e cowboys. aos índios e cowboys, carros de rolamentos. Pois, carros de rolamentos, numa enorme rampa que o Miguel tinha o privilégio de ter em casa. Eu tenho, os meus pais têm. Então aquilo era tipo uma pista que nós tínhamos em que tinha uma inclinação muito acentuada e que aquilo dá uma velocidade simpática. O problema era trazer o carrinho outra vez até ao topo da rampa, exatamente. E desenhar era mesmo só prédios e tal? Desenhar eu tive sempre um certo jeito para desenhar, mas era mais especificamente prédios, sei lá, árvores, paisagens, etc. Não especificamente a roupa em si. Olha, por falar em árvores, é verdade que tinhas cabanas construídas em cima de árvores? Sim, é verdade. Meu Deus. Sim, é verdade. Nunca te aconteceu nenhum desastre de uma queda assim? Não, mas sofri as consequências normais do miúdo normal. Claro que sim. Férias grandes, na altura era no furador mesmo? Sim, na altura eu acho que realmente existia uma qualidade de vida que eu invejo hoje em dia, porque nós tínhamos 3 meses de férias e eu ia com os meus pais, obviamente, a partir do mês de junho, julho, agosto, setembro, julho, agosto, se calhar setembro. até meio de setembro, meio de junho a meio de setembro, não é? Era assim. E fazíamos 3 meses inteiros de férias, onde reencontrávamos nossos amigos, na típica barraca de praia, que era alugada todos os anos, mesmo sítio, etc. E onde passávamos nossas férias. Portanto, um rapazinho perfeitamente igual a tantos outros. E muito feliz, sobretudo. Traquina QB, que aos 11 anos, fiquem a saber, inventou uma história que, inclusive, chegou a sair no jornal, história que inventaste para não ter consequências na escola. O do ciclo? Sim, de saltar, não é? Sim. Inventaste uma história, como é que foi? Não, havia um trajeto da minha casa para o ciclo, em que era um trajeto que era muito rápido. No entanto, naquela altura, o ciclo resolveu fazer uma vedação geral, e daí que o percurso para a entrada tornou mais demorado longo, o percurso. Bastante mais demorado o percurso. E eu insistia em saltar esse gradeamento. Só que estava proibido, obviamente, todos estavam proibidos pelo Conselho Diretivo, assim diz? Conselho Diretivo. Conselho Diretivo, de podermos saltar esse gradeamento. E um dia eu saltei e após saltar estava realmente lá um guarda, não é guarda, não sei o nome. Contínuo da escola, exatamente. E veio-me e levou-me ao Conselho Diretivo e eu fui-me tão apertado numa situação daquele género que disse que tinha havido um senhor atrás de mim, um homem atrás de mim, ou que me queria roubar, ou queria fazer mal, ou fazer qualquer coisa, e daí que aquilo pôs em polvoroso a cidade, na altura não era a cidade, mas
seja na Madeira, no sentido que havia alguém a fazer mal às criancinhas na altura. E portanto foi notícia, mas tu safaste. Mas eu safei. Mas tu safaste, mas claro. Portanto hoje, agora já não Safei-me podem, ainda- já passaram ainda muitos virei anos, vilão. já passaram muitos anos, portanto isto já não há problema nenhum. Nessa altura, mais ou menos, digo eu, tiveste a tua primeira namorada a quem escrevias cartas com... Isto é espantoso. Sangue de galinha. Sim, O que é que se deu? Isso foi uma brincadeira, isso era uma brincadeira que entretanto e depois houve um dia numa entrevista que eu estava a dar sobre um bocadinho a minha vida pessoal, etc. Sim. Eu foi aí falei que com eu uma li. revista Foi aí que eu e com grande tiragem cá em Portugal e bastante eclética e na qual mencionei o que é que se tinha passado e eles escreveram um título assim um bocadinho assustador na Exatamente. altura. Não, isso foi apenas uma brincadeira, isso surgiu numa entrevista que eu estava a dar e contei. Mas é verdade que Mas o é verdade, fizeste. é verdade. É verdade que o fizeste. Isso é verdade. E provavelmente ela pensou que era sangue do teu Que era sangue. o meu sangue, exatamente. Mas não, realmente era tipo uma galinha, que eu peguei no sangue da galinha e peguei uma pena, uma coisa qualquer e escrevi realmente uma carta de amor. E para dar o ar de que era um eterno apaixonado, Claro, etc, etc. um cavaleiro andante. Cavaleiro Porque andante. sou... Cavaleiro andante, exatamente. Olha, é verdade que em casa, segundo sei, não te faltava nada, mas li também nessa entrevista que não te faltava também uma educação um bocadinho rígida, que não te deixava sair para lá da meia-noite, não é? Mas li também uma história fantástica quando tinhas 15 anos, uma história de uma festa de amarelo e preto, será? É, mas vocês sabem tudo da minha vida. São coisas públicas, é ou não é? É verdade. Sim, é. Aham. É porque eu nunca fui um menino da mamã, mas... Ainda bem. Ainda bem, nunca foi. Mas tinhas... No entanto, os meus pais deram sempre uma educação bastante rígida. Tinhas disciplina. Sim, bastante disciplinada. E daí que havia uma coisa que a mim me chateava muito na altura, mas que eu ainda hoje por acaso compreendo, mas naquela altura chateava um bocadinho, que era eu como homem não ter a facilidade de poder chegar mais tarde e várias amigas minhas da minha idade poderem chegar muito mais tarde, quer dizer, elas me podiam Era chegar aquela mais coisa tarde de, e eu que era olha, eu homem, tenho que ir embora, não fica bem, tinha que, não fica ficava bem. muito bem. Então eu arranjava sempre mil e um artefactos no sentido de poder fugir até às destas tantas. regras. Desde, sei lá, tipo, eu metia-me em mil e uma coisa, em coros, em coisas da igreja, em, sei lá, mil e uma coisa no sentido de tentar Ter ultrapassar. sempre algum argumento. Exatamente. Aham. Mas nesse caso específico havia uma festa, que era uma festa de amarelo e preto, que era uma festa temática em São João da Madeira, uma discoteca que era subejamente conhecida, que chamava-se Teenagers, e que... Que era que São estava a dar na João da- altura. Exatamente. Ninguém podia faltar. Ninguém ok? podia faltar. Os teenagers daquela altura não podiam faltar à Ninguém teenagers. faltava. Não, mas era uma festa um bocadinho mais para adultos. Aham. Portanto, e todos os meus primos, que hoje não se nota muita diferença, mas na altura já eram maioridade, não é? Claro. Que tinham carta de condução, etc., todos podiam ir e os meus pais, durante não sei quantos dias, eu insistia que havia a festa amarela e preta, a festa amarela e preta, eles não me deixavam ir. Até que eles não me deixavam ir e eu resolvi procurar lá nos baús roupa amarela e preta, que se ia aqui trajado de amarelo e preto. E eu lá encontrei e a minha casa tem a Estrada Nacional e a minha casa fica mesmo à face da Estrada Nacional. As pessoas quando fazem Porto de Lisboa antigamente tinham que passar por trás da minha Podem casa. cumprimentar. E mesmo em frente tem umas bombas de gasolina onde os camionistas paravam durante a noite e que estacionavam lá e dormiam lá. E eu sei que à noite, quando despedi os meus pais, foi para a cama, o tradicional típico almofada debaixo da cama a fazer conta que é o corpo. Que é o que foi. Despeço-me e abri a janela, saltei, não é? E foi buscar a roupa. E, portanto, foi tinhas no deixado de saco, ficar fora, tinhas exatamente, deixado na de ficar rua. fora. E foi tipo de saco para a discoteca, assim, saco, tipo, Um saco plástico onde tinha a roupa. amarelo e preto. Antes de chegar à discoteca havia um prédio que estava em obras, na altura fui lá trocar a roupa e entrei de amarelo e preto. E estive na festa. Só que na altura eu tive muitos problemas de saúde mais tarde e até lá eu não crescia muito. Depois dos problemas de saúde que saí, quando terminaram esses problemas de saúde, eu saí da cama já bastante grande. Porque tive muitos meses na cama, etc. E eu até lá era muito pequenino, então aquela roupa era muito engraçada porque acho que era um fraco preto do meu avô, com umas coisas amarelas, etc. E sei que naquele momento havia vários fotógrafos da cidade, né, que tiravam fotografias e eu sempre que via um flash eu fugia sempre que não queria aparecer. Né? Passaste a festa toda a fugir. Durante a festa existia também um concurso, que era uma viagem, um prémio à Madeira ou não sei quanto, e que todos queriam que eu fosse para a pista dançar. E eu não queria, eu isolei-me na casa de banho durante muitos tempo.
E os meus primos, tipo, não, vem dançar, vem brincar, e eu O que dizia... tu fizeste para estar na festa e depois andaste sempre escondido. Exatamente, e os meus primos só me diziam assim, é assim, olha, se eu também te bater, tanto faz bater à meia-noite, como à uma, como às duas, como às três, como às quatro, mas aquilo não me encaixava muito bem. Exatamente. Mas, enfim. Até que depois eu voltei para casa, quando estava a entrar em casa, pela janela, em frente estavam os caminhoneiros estacionados, puseram a luz para a minha casa, pensava que era um assaltante da casa, foi uma confusão muito grande. E passado uns tempos, a minha mãe estava num cabeleireiro e uma amiga dela disse: ai, o Miguel estava tão bonito. E a minha mãe: tão bonito como? Estava a dormir. E então já descobriram que eu estava nessa festa. E fiquei de castigo. E ficaste de castigo. E hoje és pessoa para sair até às tantas ou és mais pessoa de ficar em casa com os amigos? Eu acho que é assim, eu acho que quando se fala de Miguel Vieira, fala-se de uma imagem, de uma cor especificamente que é o preto. E o preto está um bocado muitas vezes ligado à noite. E as pessoas têm muita ideia de que eu sou uma pessoa da noite, etc. Mas se as pessoas forem verificar e forem analisar a minha vida, não me encontram na noite, raramente me encontram na noite, muito raramente. Aprecias muito mais um jantar? Sim, eu aprecio um bom jantar, não estou a falar dos ingredientes em termos alimentares, mas uma boa conversa, uma boa companhia, mas sobretudo sou uma pessoa bastante caseira, porque passo muito tempo no estrangeiro e dou muito valor quando estou cá em Portugal com os amigos. E muito rapidamente, ainda tens o gato Bernardo Vieira, com B? O Bernardo Vieira faleceu há 2 anos, agora tenho o Tomás Vieira, com B também. Que é... Mas o Bernardo deitava-se na mesa com os teus convidados, sim, com tudo, não é? Sim. Aquilo era tudo dele. Exatamente. Era. Bernardo. Na mesa. Este também é a mesma coisa. Também? Pronto. O outro bebia água num copo com gelo só, e este aqui não tem esse vício. No entanto, tenho Tomás Vieira, com B. Eu digo esse B por causa do norte. Sim, não podem julgar que nós estamos a trocar, mas não é? É Vieira mesmo com B. E é uma boa companhia. Olha, por falar em gatos só muito rapidamente, chegaste a conviver com 37 gatos ao mesmo tempo? Não especificamente, os meus pais. Porque, sim, mas lá em casa? Sim, a minha mãe chegou a ter 37 gatos em casa. Casa, não é casa sim, claro, dentro de casa, mas no terreno. E entretanto, inclusive havia visitas de estudo quase a casa tipo para ver os gatos. Tu pertenceste a um coro de uma igreja? Sim, pertencia a um coro de uma igreja. Fazias o quê? Eu acho que não sabia cantar, porque eu não sei cantar mesmo. Mas eu acho que era um bocado como escape no sentido de poder me ausentar um bocadinho e poder arranjar sempre alternativa. Estava ali o alibi. Portanto, passavas pouco. Por acaso esse dom não passavas pouco pelo coro. Quer dizer, andavas no coro, mas passavas por lá pouco. Ok. Olha, é verdade que a tua mãe é brasileira ou não? É verdade. E eu também sou agora. Agora também sou. Também há 2 meses que tenho dupla nacionalidade. Que beleza. Por isso é que São Paulo é a tua segunda casa? São Paulo é um sítio uma cidade que eu gosto mesmo muito. Mas por algum motivo em especial, o que é que te seduz primeiro, em São Paulo? Tem muitos amigos Primeiro, em São qual é a Paulo. tua primeira cidade? É mesmo São João da Madeira? Será sempre São João da Madeira? Sim, São João da Madeira. Nem Porto, nem Lisboa, é São João da Madeira. É São João da Madeira, Ponto final. Ponto. Segunda cidade, São Paulo, que é igual. Aquilo é muito parecido. Estão a ver São João da Madeira de São Paulo, é igual, é tal e qual. O que é que mais 10 horas. Coisa pouca, aquilo é igual. São Paulo, sobretudo, eu gosto muito de São Paulo porque eu gosto muito do povo brasileiro. Não sei se é da minha mãe ser brasileira, da minha família ser brasileira, da parte da minha qualquer mãe, coisa. mas há aqui qualquer coisa. Depois, sobretudo, como diz o nosso querido José Malato, foi muito feliz. José Carlos Malato, foste muito feliz em São Paulo. Mas foi muito feliz em São Paulo porque fiz durante 3 vezes a Semana de Moda de São Paulo, a Fashion Week, São Paulo Fashion Week, e foi das semanas de moda que eu mais gostei de fazer durante toda a minha vida. Portanto, e daí que ganhei muitos amigos e conheci muitos profissionais ligados a esta área e é uma cidade que me seduz mesmo muito. Olha, mesmo com dupla nacionalidade, não deixaste de perguntar aos teus pais onde tinhas sido fabricado para fazer uma tatuagem? Bem, vocês são... Estou a dizer alguma mentira? Isso vai passar no dia 1 de Abril? É mentira? Não, é verdade. É verdade. É verdade. Sim. Era uma tatuagem que eu queria fazer já pensava há muito tempo nessa tatuagem e que é o que diz fabricado em Portugal. Não é made in Portugal, mas é fabricado. Em Portugal. Muito antes destes grandes
grandes investimentos que se têm feito à volta do país no sentido de colocarmos a nossa etiqueta Made in Portugal. Era algo que já me seduzia muito, fabricado em Portugal, e resolvi tatuar o fabricado em Portugal no Mas corpo, quiseste ter a certeza que como tinhas sido como se fosse uma fabricado. etiqueta. Mas quiseste E na ter a brincadeira liguei certeza. para a minha mãe a perguntar onde é que eu tinha sido fabricado, ela não estava a perceber e eu continuava a perguntar, mas foi fabricado aonde? E ela, porquê? Depois quando chegar a casa explico. Depois quando cheguei a casa ela perguntou, mas que pergunta é aquela do fabricado? E eu levantei a camisa e expliquei que tinha feito uma tatuagem. Portanto, tu, apesar de teres de facto o preto, muito preto nas tuas coleções, tens muito vermelho e verde das cores nacionais contigo, não é? Sim, eu sobretudo gosto muito do meu país, adoro o meu país, apesar de estar muito tempo fora, gosto sempre de voltar ao meu país. E sobretudo há uma situação muito importante na minha carreira ao longo desta minha vida, que foi o seguinte: eu fui há uns anos atrás convidado para ser o diretor criativo de uma grande marca internacional. E podia ter largado o meu país, tinha umas condições ótimas hoje em dia e maravilhosas de qualidade de vida. Se calhar passava a vida em jatos privados e passava a Não ter tinhas uma que qualidade arriscar nada muitíssimo teu, boa. não é verdade? E não tinha que arriscar tanto meu e trabalhar tanto como trabalho no meu dia-a-dia. E abdiquei de ir viajar para outro país e estar noutro país em função do meu país. Claro. Portanto, é com muito orgulho que eu sou português e que vivo neste país. A determinada altura da tua juventude vens estudar para o Porto, não é? Para o Instituto Superior de Engenharia. Qual era o interesse em estudar controlo de qualidade têxtil? Não, foi controle de qualidade. Depois já tirei uma especialidade em têxtil. Em têxtil. Portanto, e foi aí que realmente surgiu o meu caminho. Mas quando vens, Ou seja, mas eu quando venho vens tirar estudar controle de qualidade, vens com que controle de objetivo? qualidade na generalidade. Na Pá, tenho generalidade. que tirar um curso, olha, que seja este. Na generalidade. E esse controle de qualidade tem a ver com mecânica, tem a ver com eletrónica, tem a ver com mil e uma depois há uma coisas. E uma especialidade área, que tu tiraste, uma dessas áreas também é a área A têxtil. área têxtil. E eu realmente preferi a área têxtil e tirei especialidade na área têxtil e foi a partir daí que eu achei que aquilo era o caminho. Se calhar aquilo era o Se calhar caminho. é por aqui, não é? E hoje em dia sinto-me muito feliz porque acho que todos nós temos, um dia nos aparece a sorte à frente, e nos aparece uma porta que nos abre à frente. Podíamos demorar muitos anos e escolher várias portas erradas. E eu acho que a primeira porta que me apareceu, que foi a área da moda, que foi a porta mesmo certa. Foi algo que eu nunca, foi inesperado, foi algo que eu nunca pensei na minha vida. Nem formação académica tenho na área de estilismo, mas no entanto foi a porta que eu encontrei, foi aí. Sim, até porque tu depois do Instituto foste convidado logo a trabalhar numa empresa têxtil e confecção em São João da Madeira. Sim, não é exatamente. verdade? Primeiro como responsável pela parte do homem, Sim, depois como senhora, depois criança e como bebê. portanto é logo, Sim, logo tudo. tá. Portanto ficou um estilista em todas as áreas. É muito curioso porque, apesar de não ter o Miguel, já percebemos, não tiveste dificuldades financeiras na tua juventude, mas andaste a vender enciclopédias enquanto andaste por cá a estudar, não é? Mas aí acontece uma coisa, acontece que nós já um bocado falámos dos meses de férias, etc., mas isso era quando éramos muito Sim. pequeninos. Porque depois, a partir pai, dos 14 anos, mais ou menos, não sei se 14 anos, eu fui sempre uma pessoa que me custava muito ter 3 meses seguidos de férias. Era algo que me fazia um bocado de impressão. E eu fui sempre uma pessoa que tentei-me sempre arranjar sempre uma ocupação, primeiro, de poder-me ter o meu dinheiro, que era o meu dinheiro. Okay. Vou gastar como eu quiser. Como eu quiser, exatamente. E depois, sobretudo, poder aprender sempre qualquer coisa. E eu fui sempre muito curioso, demasiadamente curioso em várias áreas. Nomeadamente, como é que se faz, sei lá, manteiga, como é que se faz uma etiqueta, como é que se faz, sei lá, mil e uma coisa. Querias explorar e eu fui saber sempre uma pessoa porquê. que tentei, todas à altura de verão, quando chegava a altura de verão, eu inscrevia-me na Câmara Municipal de São João da Madeira, no sentido de fazer uma atividade qualquer, uma atividade que eu fosse enriquecer alguma coisa, aprender alguma coisa. Portanto, eu desde criança que trabalhei sempre no mês de agosto. Depois, aqui, quando estava cá no Porto, simultaneamente existia uma empresa que era de venda de enciclopédias inglesas, e eu andei a vender enciclopédias também. Aliás, é o mais novo vendedor de enciclopédias da Península Ibérica. Da Península Ibérica, exatamente. Miguel Vieira, dá mais um para o currículo. O mais novo vendedor de enciclopédias Mas da então Península Ibérica. eu conseguia gerir o meu dinheiro, eu conseguia estudar, eu conseguia não depender dos meus pais. Deu para comprar um carro, segundo sei. Deu Vender para comprar um enciclopédias. carro. Muito à custa de uma frase ensaiada. Lembras-te qual era a frase? Não me recordo. Mas eu vou-te dizer.
É uma enciclopédia que junta a palavra à imagem, tornando a sua consulta fácil e agradável. E imaginativa. Imaginativa, sim, Esta sim. frase, portanto, à custa desta frase, vendeu enciclopédias, comprou um carrinho. Olha, já te disse que depois do Instituto, já dissemos que depois do Instituto vais para a tal empresa, e estiveste nessa empresa 2 anos. Sim, sensivelmente. De 86 a 88. Como bom empreendedor que já percebemos que começaste a trabalhar por conta própria, montaste um ateliê em casa dos teus pais. Em casa dos meus pais, exatamente. Foi o arranque. Sim, foi o arranque. Percebeste que era por ali que tinhas sim, que percebi que ser... era por ali. Eu já tinha a formação nessa área específica de controle de qualidade, tinha entendido muito bem como é que funcionava a parte, nomeadamente de malhas, etc., que foi a área por onde eu comecei. E achei que era o momento certo para poder lançar a minha própria marca. Então, eu fiz aqui o estágio 2 anos, já estou preparado, agora é sozinho. Tão sozinho que fazia tudo. Fazia tudo. Aliás, incluindo entregas. Sim. E segundo sei, até mandavam cumprimentos para o Sr. Miguel Vieira. Exatamente. Não sabiam que era o próprio. Eu era o senhor que ia entregar, o senhor das entregas. Era o senhor da empresa do Miguel Vieira que fazia as entregas, não era o próprio. Portanto, enviavam cumprimentos para o Miguel Vieira e tal. Olha, depois sempre a somar sucessos, como disse no início, reconhecido nacional e internacionalmente. E vou só aqui consultar uma cábulazinha para vos dizer que o Miguel Vieira recebeu em 2006 a Comenda da Ordem do Infante Dom Henrique pelas mãos do Presidente, na altura, Jorge Sampaio, correto? Nesse mesmo ano recebeste a Medalha de Mérito Municipal no município de São João da Madeira. Em 2007, Globo de Ouro para Estilista do Ano na categoria de Moda. Em 2009, Prémio na categoria Inovação na Gala Infante Dom Henrique na Confraria Gastronómica das Tripas à Moda do Porto. O que eu quero saber é onde guardas estes prémios todos e se há algum com significado especial. Bem, todos eles tiveram muito significado na minha vida, desde a Medalha de Mérito de São João da Madeira, porque é da minha cidade, é algo que me diz muito. O ser um dos comendadores mais nobres de Portugal, sobretudo por levar o nome além fronteiras. Sabe, todos os prémios foram importantes para mim. Os Globo. E tens um sítio especial para eles, não é? Por acaso estão guardados, estão guardados com o meu pai, num cofre do meu pai, mas estão guardados com o meu pai. Portanto, estão em casa do pai. O sucesso chega... Portanto, assaltantes que usam de vir a minha casa. Não é a casa do Miguel que estão lá aos pés, não é em casa do Miguel, é em casa dos pais, a tal casa que fica na Estrada Nacional, em frente a uma bomba de gasolina. É essa, mas não se esqueçam que estão lá os caminhões e que depois ligam as luzes, ok? E depois a mãe, no dia seguinte, tinga. Olha, o sucesso chega através de uma dedicação grande, 100%. A tua vida tem sido muito trabalho, ou foi até determinada altura apenas trabalho? Foi e continua a ser. Esta profissão, as pessoas têm um bocadinho a ideia de que um estilista é aquele que está às 3 da manhã, 4 horas da manhã a dormir e que acorda com um clique e vai desenhar, etc. Surge a inspiração, desenha, volta a dormir. E por acaso acho às vezes muito engraçado porque há muitas pessoas que não entendem muito bem como é que isto tudo funciona e acham que eu tenho um ateliê que são 10 metros quadrados, quer dizer, não são 600, é meia dúzia de coisas. Acham que eu desenho, quer dizer, esquecem-se que eu tenho assistentes, que tenho secretárias, aquela é uma empresa, não é? Claro. Uma empresa que trabalha muitas pessoas, Sim, exatamente. Famílias, etc. Portanto, muita gente depende de Miguel Vieira. Sim, mais de 500 famílias dependem neste momento. Mas que é algo muito árduo, indiscutivelmente, que é algo muito árduo. Mas obviamente que eu faço as coisas com muito prazer. Eu tenho uma equipa que é a equipa maravilhosa que eu tenho e que também fazem tudo com muito prazer e que gostamos muito do que fazemos. Olha, é inevitável falar disto, e já que falamos em vida dedicada ao trabalho, depois de diagnosticado o cancro, que felizmente venceste, começaste a ver as coisas de uma outra forma ou não? Porque quando eu disse até a determinada altura foi só trabalho, tu dizes ainda hoje é. Sim. Portanto, acabo sem perceber se isso te deu uma outra visão, se isso te faz agarrar a vida e as pequenas coisas de uma outra forma ou não. Inicialmente fez. Já passou, depois a seguir volta a ritmo normal. Passa um bocadinho, exatamente. Mas inicialmente fez, inicialmente a pessoa percebe e acha porque é que acontece aquilo a nós, porque é que aconteceu. Além disso, eu quando era miúdo fui parado 10 vezes, portanto já vou em 15 operações. Tinhas 15 anos, não é? Tinha um tumor numa perna, já vou em 9 meses, já vou 9 meses, já estás com... Vou tipo recordista de sala de blocos operatórios. No entanto, obviamente que a pessoa por a seguir pensa, tipo, porquê isto aqui, vou alterar a vida, é importante, não sei. E acho que se consegue andar assim durante uns anos. Mas e depois também se esquece um bocadinho e, obviamente que se fica com uma maneira de pensar um bocadinho diferente, tipo,
Nós às vezes damos pouco valor a certas coisas. E a pequenas coisas às vezes Pequenas são tão coisas. importantes que nos passam um Estou aqui bocado com ao uma lado. perna cruzada, que é uma coisa que aparentemente é um gesto que nós fazemos inconsciente, Que curiosamente mas, também- sim, mas que naquele momento a pessoa quer cruzar a perna e não pode, então é algo que a pessoa pensa, dá valor. Pronto, só que vai passando, hoje estou a cruzar a perna, já não Já lembro é, outra vez. já é uma coisa perfeitamente normal. Ora, curiosidades muito rapidamente, peço Miguel, porque o nosso tempo, enfim, já não é muito. É verdade que os teus pais nunca foram a um desfile teu? Não, os meus pais foram uma vez Já a um foram? desfile Ah, meu, foram, sim, foram uma vez. Há muitos anos, em Lisboa, no Museu da Eletricidade. Mas não vão habitualmente? Mas não vão habitualmente. Por alguma razão? Não, porque os meus pais não gostam desta parte de toda mediática, etc. São pessoas que acompanham. Nunca não perguntei, mas acho que devem saber o desfile do princípio ao fim, devem saber tudo. Exato. No entanto. No Portugal fez-se acompanhar, no Porto Canal. Exatamente, a minha mãe adora, entretanto. Ok, muito obrigado. Beijinhos para ela. É preciso Minha com mãe sotaque? agradece já agora ao É Porto preciso com Canal. sotaque, não? Não, porque a minha mãe adora, porque ela diz que é ótimo, porque está sentada, sossegada, no seu sofá, Exatamente. a ver e consegue ver tudo que o filho ver faz, ali coleção e direitinho, tal, etc. Espetacular. Mas, entretanto, eles não aparecem muito. E o teu pai também não veste muito a roupa que tu fazes, pois não? Não, meu pai não. Não era o que faltava. Não veste a roupa que desenha, não. De vez em quando desenhas uma roupita para a tua mãe. Sim, mas são pessoas que vestem coisas muito cleans, muito direitinhas. O meu pai, eu nunca vi o meu pai. filho é uma coisa muito à frente. Eu nunca vi o meu pai de shirt. É? Nunca vejo o meu pai sempre de fato e gravata, sempre. Mas não é um fato, Miguel Vieira. Por acaso não é. Sapatos para o homem, sapatos para a senhora, roupa, coleção para o homem, para a senhora, agora mais recentemente a linha Júnior, mas fora deste mercado habitual, és um estilista que, enfim, alinha noutros desafios, digo, interessantes. Linha de interiores, linha de móveis, óculos, joalharia, enfim. És um homem de desafios também? Não, acho que eu acho que cada criador tem uma visão muito ampla das coisas e conseguimos meter o nosso cunho em termos estéticos em vários produtos. E o meu objetivo ao longo da vida foi sempre nunca depender de ninguém, ou seja, quando vemos um desfile que acabamos de ver neste momento, significa que eu não dependo de ninguém, ou seja, não quero pôr os manequins com os óculos, eu vou buscar óculos à marca X, os sapatos são da marca Y, ou os cintos ou as malas é da marca MV. Z, ou das joias é não sei o quê. Mas é que não faz sentido. Se puderes ter tudo eu MV. sem fazer agora, sem fazer publicidade a outras marcas, mas como devem imaginar, a Dior, quando faz um desfile, não usa produtos da Dolce & Gabbana, não é? Claro. Não usa óculos da Louis Vuitton. Portanto, e com o criador, portanto, acontece isso. Daí que o meu objetivo foi sempre vestir o homem dos pés à cabeça e não depender de ninguém. E só faz Olha, e todo sentido isso. continuas de alguma forma em São João da Madeira pela qualidade de vida e essa qualidade que precisas? Sim, São João da Madeira é uma cidade, trabalhar. eu não vivo lá, mas é lá que eu Sim, trabalho, é lá trabalhas, que eu costumo estar assiduamente quando estou cá em Portugal. E para criar é necessária Sim, essa e é lá qualidade. que é a sede A sede. e na qual eu gosto muito. Tens uma relação tão grande com São João da Madeira e uma ligação familiar também. A única empresa de lápis que existe Sim, era da minha família, sim. é da família, não é? Viarco. Sim. A Viarco. É Vieiras. Portanto, um dia destes vamos ter... Neste momento é um primo meu que está à frente daquela empresa e que está a fazer um grande trabalho e que Com o está a qual já tive o levar, privilégio de falar está a também. levar o nome também dos lápis também além fronteiras. E um dia destes vamos ter um lápis com assinatura Miguel Vieira. Já existe, por acaso. Já existe. Então, um dia destes assino com lápis Miguel Vieira. Miguel, muito obrigado por teres vindo até ao nosso programa. Ficamos a aguardar então novidades, Miguel Vieira. Há que sim alguma novidade assim já próxima? Não. Já é a coleção Primavera-Verão. Para já é 2013. concentradíssimo, como diz o outro. Eu vou continuar naturalmente a vestir Miguel Vieira sempre que surgir a oportunidade, através da nossa amiga comum Maria Antónia, através da Praça. Muito obrigado à família Praça e a toda aquela equipa fantástica. Agora vou para o outro lado da sala. Vamos conhecer melhor então um projeto musical que dá pelo nome de Visitar. Vamos daí.